Obrigado. 1 Pedro 3:1, para a gente depois voltar para o 1. 3:1 diz assim, ó. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Toda vez que a igreja vai falar sobre um assunto, ela pega um texto isolado para criar toda uma doutrina. E isso faz com que a verdade evangélica não funcione. Texto isolado, sem contexto, é pretexto. Para eu entender um verso, eu tenho que ler o capítulo. Para eu ler o capítulo, eu tenho que ler o livro. Qual o raciocínio do livro todo? Quem é o escritor do livro? Foi o apóstolo Paulo. Por que ele escreveu? Estava acontecendo tal problema naquela igreja. Pesquisar, comprar uma Bíblia de estudo, fazer uma pesquisa no Google. Está tudo disponível a nós. Então, para a gente poder falar do que a gente vai falar no 3, a gente tem que ir para o capítulo 1, verso 1, como Pedro se apresenta. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros. Só quero fazer uso dessa parte. Então, Pedro se apresenta como apóstolo escravo de Cristo, destinando a sua carta a um povo que vive como estrangeiro. Ou seja, é um povo exclusivo, nação santa, povo eleito, está aqui, não é daqui. Porque não é daqui, mas está aqui, melhora a vida aqui e agora. Porque o crente espera o céu, ele causa um impacto na terra. C.S. Lewis diz que os homens de Deus que mais impactaram o mundo e causaram progresso eram os homens que esperavam o céu. Então é o oposto. Porque eu estou esperando o céu, eu vou tolerar o inferno na terra? Não. Porque eu estou esperando o céu, eu vou imprimir o céu na terra em qualquer coisa que eu fizer. Por exemplo, 42 anos, fiz esse ano, 24 anos de convertido, 23 anos de ministério. Com 42 anos de idade, 24 anos de fé, olha, demorou 24 anos para eu entender o seguinte. Então o berçário gospel, ele é fortíssimo na nossa infantilização. Demorou 24 anos para eu entender que um crente que ama Jesus, dá a Jesus o que Jesus não pediu. A gente ama tanto que a gente vai entregando coisas que ele não pede, até que a gente tenha a nossa própria saúde mental e sanidade afetada. Você sabia que há um alto índice de crente internado em manicômio? Sabia disso? Porque hoje as nossas loucuras na igreja são chamadas de quê? Ação do Espírito Santo. E cada um de nós, irmão, é único. Ama uma coisa que o outro não ama. Por isso, Shara Shiva, nem conheço essa teologia da música dela. Tá errada, porque não há uma norma para nada. A norma é ser santo, a norma é nascer de novo, a norma é ser discípulo de Cristo. Um gosta de sorvete, o outro não. Um gosta de açaí, outro não. Um gosta de música, outro não. Um consegue consumir uma taça de vinho socialmente, o outro não, vai parar na droga. Então não há uma norma para aquilo que não está fundamentado como doutrina na Bíblia. Aí eu decidi algo, sabe por quê? A minha própria sanidade pastoral estava indo para as cucuias. Flertando com depressão como pastor, imagina? E nada tem a ver com Jesus, se ama ele ou não, se ele me ama ou não. É que você vai desistindo de ser gente. E qual é a coisa que mais nutre minha humanidade no mundo? Rock and roll. Me faz me sentir
humano. E me faz sentir pastor de gente desgarrada. Assim, ó. Você roda, serve Jesus, aí as pessoas passam a te conhecer, sim ou não? Meu amigo, você tem que ver o que eu vivo em show de rock and roll. Eu tava no show de rock and roll com a Keila, lá em Brasília. Aí fomos, você quer o quê, meu bem? Ah, quero um hambúrguer. Ah, quer Coca ou Guaraná? Ah, Guaraná. Comprei um Guaraná. Aí tamo lá, só love, só cremosando, só... Sem menina, ei, vem cá, me dá umas beiçadas. Que ela falou bem assim, ó, não me beija só na hora de namorar, não, eu quero beijo. Me beijava quando não podia, agora que pode não quer beijar, eu falei, então venha. E ó, irmão, no último show que eu fui, eu contei, porque eu vou contando. Gente desviada, gente sem esperança, gente que não conhece Deus, mas sabe que você é pastor. Nesse último show, 15 pessoas me abordaram. É Jesus na festa de casamento transformando água em vinho. Uma era 16. A 16ª não veio, mas mandou um inbox. Falou, eu queria tietar e tirar uma foto, mas meu marido disse, deixa o pastor em paz namorar com a mulher dele. Porque eu tava lá, ó, só. E ela queria vir dizer, pastor, faz uma foto. E o marido disse, deixa o cara em paz, mano. O cara saiu da igreja para vir num show, para ser gente. Deixa ele em paz. Ele não veio pro show para ver crente. Ele não veio pro show para orar por você. Vai no culto dele outro dia. 15 pessoas que eu tenho certeza que tiveram a esperança renovada. Porque eles viram de perto que é possível ser crente e ser santo em qualquer lugar. Ali eu perderia a minha credibilidade se eu fosse um hipócrita. Porque não há lugar nesse mundo que um homem, depois que diz sim para o ministério, passa despercebido. Nenhum lugar. Para onde eu vou? Pastor, é na aeronave, no aeroporto, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Você acha que está em paz? Não está. Você está sendo assistido. Aí imagina a alegria de uma pessoa falar bem assim, ó, sabe aquele pastor chatão que vive cobrando santidade de pastor? Cara do céu. Eu vi o cara num show de rock. Ah, então desviou? Desviou nada, irmão. Tava lá tomando um Guaraná, beijando a mulher dele. E tô aqui inteiro, chonado por Jesus, chonado pela mesma mulher. Então não é o mundo não, irmão, é meu amor por Jesus. Se eu amo Jesus, onde eu for tem que dar fruto. Mas vamos voltar a falar de rock and roll. Há algo que não é pecado, que te melhora, que te humaniza. O que é? Procura o que tu entregou e Jesus não pediu. Tem gente que quer cuidar do corpo, malhar. Tem gente como eu que é o quê? Barulho, irmão. Rock and roll me relaxa. Você quer me irritar? Quer me irritar? Pergunta, pastor Anderson, o que te irrita? Coldplay. Skunk. Kid de abelha. Sabor de mel. Bota Coldplay pra você ver um... Não! Kryptonita. Eu fiz um coach emocional. Lembra do Fernando Guilhem? Fiz um coach emocional com ele. E foi muito legal, velho. Ali eu tive mais uma aula de humanidade. Teve uma dinâmica da música. Fez uma roda, tinha 20 alunos. Aí tinha uma velhinha lá de 70 e poucos anos. Aí tocou forró, louvor, rap, romântico, Roberto Carlos, Frank Sinatra. Aí foi e ele ia mapear a reação de cada um. Aí tocou, surpreendentemente, um heavy metal. Aí daqui a pouco ele parou a dinâmica e falou, o que a senhora sentiu quando tocou rock? Aí ela, um desespero profundo, uma vontade de morrer. Depressão, angústia. Falou, uau! Aí ele falou bem assim, olha como Deus criou cada um único, diferente um do outro. Não há um padrão. O que colocou a senhora em desespero, na hora que tocou o rock,
O pastor Anderson estava tenso, acho que estava tocando um Pablo Vittar, eu fiquei meio nervoso. Na hora que tocou o rock, o ombro dele cai, aqui, ó, e ele joga a cabeça para trás em profundo estado de relaxamento. Eu estou num lugar seguro. Quer me acalmar? Bota a música mais barulhenta que você puder. Você botar Coldplay, você acabou com o meu dia. Aí hoje, 24 anos depois, Jesus disse: eu não pedi o que você me deu. Você é isso, filho. Você é isso, eu sou isso aqui. A gente estava falando mais cedo do significado dos nomes. Até nisso, assim, quando a Bíblia diz que Deus é soberano, quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu em substância informe, a gente tem que crer. Quando a Bíblia diz que todos os cabelos, no meu caso não, né? Estão contados. Eu conto da barba. Toda hora eu na barba, ó, no espelho. Quando eu vejo que um fio caiu, eu digo: louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que sabe quantos fios nós temos. Sai daqui e procura o significado do teu nome. Meu nome seria André. Aí minha avó diz: não, Anderson. Meu Deus. Minha esposa que me trouxe o significado do meu nome. Que eu não gosto, né? Eu acho que, sei lá, é horóscopo, signo, com ascendente não sei onde. Mas eu fiquei perplexo. Sabe o que significa Anderson? O herdeiro da virilidade. Aquele que se ofende quando a adoração a Deus é desonrada. Então eu não estou no pé dos pastores à toa. E eu não podia ser o David Leonardo. Por que eu não podia ser o David Leonardo? Porque Deus queria, nesse tempo, mandar um recado muito duro aos pastores. E a única maneira desse recado ser duro é aquele que vai dar a mensagem não ter cara de pastor. Porque a maior vergonha para um pastor com cara de pastor é ser confrontado por alguém que não tem cara de pastor. A festa que Jesus falou que foi desprezado, mandou convidar e eles não quiseram vir. Aí Jesus falou: então saia por todo o beco e encruzilhada e taga quem você encontrar. Porque ninguém vai se gloriar diante de mim. Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Então eu precisava ser fã de Metallica, ter uma personalidade periférica, favelada, marginal, não ter medo de uma bala no peito. O pacto lá em casa é esse. Até meu colete estava assumido. O Bezalel levou essa semana. Pastor, tem medo de alguma coisa? Só tenho medo da minha esposa e de Jesus. Estou pronto para morrer. Se tiver um pastor vagabundo aqui infiltrado, armado para me dar um tiro, eu digo para você: estou pronto. Eu estou pronto para morrer. Porque eu decidi viver bem. Eu decidi viver para a glória de Jesus. Então eu precisava ter essa cara feia, tatuada, barbuda, não ter voz do David Leonardo para chegar na cara de um pastor desviado e dizer: se arrependa. Então talvez o casamento está em crise porque a gente está desistindo do que Jesus não pediu. Bota uma música para tocar e chama Cremosa. Eu também não sei não. Mas o importante é rir. Um casal que não sabe rir, não sabe resolver suas crises. Eu sou sériozão. Eu só tô fingindo que eu sou divertido, mas eu sou o cara mais careta do mundo.
Eu sou mais chato que o Silas Malafaia. Quem convive comigo sabe. A única coisa que me salva é o humor tenebroso de minha esposa, que faz humor em velório. Ixi, tá saindo algodão do nariz do morto. Então ela me ensinou a rir das minhas desgraças. E a única maneira da gente se pertencer cada vez mais é rir. Capítulo 2, verso 1 de 1 Pedro. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação. Ele vai dando contexto para poder pegar o 3 e começar a falar sobre casamento. Então, quem é o crente? O crente, assim como Pedro se apresentou, é o escravo de Cristo vivendo como estrangeiro nessa terra. O crente é aquele que desistiu de maldade, de engano, de hipocrisia, de inveja, de difamação. Para ele poder entrar no 3 e dizer, da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do marido, assim mesmo que, se ele se recuse a obedecer à palavra, seja conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Ou seja, minhas irmãs, você não está tendo resultado no casamento porque fala e não porque cala. Então eu tenho que ser uma mulher calada? Não, não é isso. Porque não é um silêncio para o problema, não é um silêncio para o marido que não merece, é um silêncio para Jesus em adoração. A Bíblia não mente, ela diz que o homem que não responde a Deus pode ser salvo sem palavra alguma. Homens não respondem a palavras. Homens respondem a exemplos. Quer irritar um homem? Fale muito. Homem não gosta de ouvir. Homem não gosta de falar. Sim. Homem é monossilábico. Um assunto por vez, caixa do nada. E a esposa, o quê? 20 assuntos de uma vez. O cachorro quebrou a perna, o boleto da escola está atrasado, quer frango ou carne, minha mãe ligou, o aluguel está atrasado, e o marido, calma. Então, quanto mais você fala ao ouvido de um homem, mais irritado ele fica. Homem não gosta de ouvir, homem não gosta de falar. Homens imitam exemplos e não palavras. Por isso ele pode ser salvo sem palavra alguma, só através do procedimento piedoso da mulher. A mulher se torna uma nova mulher para Deus e tudo aquilo que ela vai produzir em silêncio constrange o marido. Arrasta o marido para um outro padrão de percepção das coisas. Não se preocupem, verso 3, com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras, roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam ao marido. Depositavam sua confiança em Deus, ou seja, a mulher não se submete ao homem pelo homem, mas porque ela confia em Deus. Ela faz o que Deus ordenou e deixa que Deus trate com o marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum.
Da mesma forma, vocês, maridos, honrem a esposa, sejam compreensíveis no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que as suas orações não sejam interrompidas. Eu gosto quando Pedro diz da mesma forma. Ou seja, o que eu falei para a mulher, agora eu vou falar para o homem. Da mesma forma, vivam, em outras versões, a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? Entender que tarefa doméstica não é feminina, é familiar. O Senhor criou Eva como auxiliadora idônea. Ou seja, Adão já existia e Adão já estava fazendo. Teve uma mulher aí, que acho que é coach, que falou que homem não pode lavar louça, bloqueia a energia masculina. Então, crente, por favor, que no final tem uma arrasta para cima, compra meu curso, por favor. E só funciona para crente menino. Como assim? Ai, lavei uma louça. Ai! Virei menos homem. Ai, o que está acontecendo? Que bobeira. Então o homem não é homem sem uma mulher? E homens que moram só? E homens que vão estudar fora? Homens moram no lixão? Passam fome? Então, vamos lá, irmão. Vamos lá. É Bíblia. Vamos falar de uma cronologia. Deus criou Adão, deu a Adão a responsabilidade de cuidar do jardim. Então, ele comia, sabia? E ele lavava as tangas dele. Então, quando Eva chega, algo já está sendo feito, porque ela vai auxiliar e não realizar. Alô? Se ela vai auxiliar, um trabalho já está sendo feito. Então ela coopera. Quando um homem diz, eu ajudo minha mulher, mas a casa é de vocês, a casa também é sua, como assim você ajuda a sua mulher? Não, ajudo minha mulher tomando conta dos meus filhos. Não, são seus filhos. Você não ajuda a sua mulher, são seus filhos. Você é pai. Então é seu dever trocar a fralda. E quer uma mulher que te ama, deixa ela ouvir o barulho da fralda. Sendo trocada, e não é ela trocando, nem uma alienígena. É o marido dela. E ela vai dizer, uau, caramba, ele é de verdade, ele me ama, ele é parceiro, ele está junto. Mas isso está na cabeça. E está sendo replicado. E não é a verdade evangélica. Vamos lá. Homem é provedor, pastor Anderson? Sim. Mas isso não quer dizer que há um padrão rígido. Mulher é para domesticidade, pastor Anderson? Sim, porque para ser mãe tem que ser doméstica, no sentido de cuidar do lar, ok? Mas se a mulher for a mulher do rosinha, esperando o marido com vestido rosa, uma mesa posta, 4 horas da tarde, para o chá do marido, seja bem-vindo, meu rei, a mesa para você. Se ela é a doméstica e ele é o provedor, se Deus o livre acontecer um acidente, ele ficar inválido e a mulher dele não saber fazer nada, a não ser bolo e chá. Lascou, obrigado. Lascou. Se a esposa ficar inválida ou está em recuperação de um parto e o bonitão não sabe fazer nada, não sabe cuidar dos filhos, aí lascou. Nós é parceiro, irmão. É uma aliança. Mas a gente está pegando do mundo o padrão deles para nós. E não está vivendo a vontade de Deus. A vida não é... A vida é dinâmica. A vida não é linear.
Ela é curva, ela é circular, ela é dinâmica. O que é hoje, amanhã pode não ser. O marido empregado hoje pode estar desempregado amanhã. A esposa que está em casa hoje pode se formar em medicina amanhã. Vocês são um time ou não? Porque com a mente de Adão vão ficar se destruindo. Com a mente de Cristo são complementares. Ninguém ganha sozinho. Por que que casamento crente está ruim? Porque tem crente com duas finanças numa aliança. Como assim, dois dinheiro numa aliança? Não é uma aliança? Casamento de crente que ninguém sabe quanto o outro ganha. Como vai dar certo? Vocês têm plano B. Vocês têm um plano de fuga. Vocês não entraram para morrer. Entende? Vocês não pularam de cabeça nessa aliança. O coração está fechado ainda. O coração é de mamãe ainda. O coração é de papai ainda. Se não der certo, eu pulo. Num casamento de crente, se esposa ganha 5 mil, marido ganha 2 mil, família ganha 7. Porque a vida não é dinâmica. Se ele for pastor, pastor vive de milagre, ele não é homem? Ele não é provedor? A esposa, sei lá, tem uma empresa de bolo, ganha 10 mil por mês. O cara é pastor, irmão. Para ele pagar um boleto, alguém precisa dizimar. Um milagre precisa acontecer para pastor ter dinheiro no bolso. E agora, Cachoeira? Pastor não é homem? Pastor não é viril? Pastor não é provedor? Pastor não é o cabeça? Quando a gente fala de submissão, há uma grande confusão entre poder e autoridade, principalmente nos homens. A gente acha que liderar é mandar. E liderar não é servir, liderar é conquistar a admiração pelo exemplo sacrificial. Poder é o que se acumula, autoridade é o que se emana. Da mesma forma, vós, maridos, vivam a vida como um do lar. O que é viver a vida como um do lar? Saber se o leite acabou. Acordar de vez em quando e preparar o café para a família. Trocar a fralda do filho. Lavar uma louça. Perceber que a esposa está cansada. Se ela não trabalha fora, reconhecer que ficar em casa é trabalhar. E às vezes cansa mais que você. Tenta você ficar em casa com seus filhos e ela sair para o mercado de trabalho, se você não desiste em 2 dias de ficar em casa. Um dever de um marido evangélico é perceber o desgaste de sua esposa. Eu sempre conto essa história e dou esse testemunho. A minha maior alegria é quando eu percebo o cansaço da Keila, eu pego os hotéis mais caros de Brasília, vendo um rim, pego 3 a 4 diárias e mando ela sumir de casa. A bichinha, eu mandei ela pro Blue Tree, é o hotel mais caro de Brasília. Eu vendi um dedo. Tô igual o Lula, só com 4. Aí tem um spa dentro do hotel. Aí eu reservei restaurante, spa, sabe? Trem mó chique. A bichinha dormiu, irmão. 3 dias sem parar. Sabe por quê? Porque ela diz: antes que eu enlouqueça e jogar um filho teu na parede. Aí eu percebi que era grave, porque nem dela o filho era mais, era só meu. Quando uma mulher diz isso, irmão, ela tá perto de ser presa. Então é melhor você tomar uma providência. Nada mais significante para a alma feminina esse tipo de respeito, irmão. Ela volta outra mulher. Isso é a vida comum do lar. Mas os caras acham o quê? Que ser provedor é botar comida no prato. Não, você bota comida no prato de um gado. Sua família não é um gado. Se você é provedor, você tem que entender que você é provedor espiritual, seu sacerdote do lar, tem que ser amigo de Deus,
para gerar paz e tranquilidade na sua família. Tem que ser provedor financeiro, mesmo que não seja rígido, fixo. Isso. Ser o provedor afetivo dessa mulher, ela precisa saber que ela é única. E você precisa ser o provedor sexual dela. Ela precisa ter satisfação com você. E não ser usada por você. Não ser seu depósito de prazer. Porque os homens têm o duro defeito de confundir sexo com penetração. E muitas mulheres evangélicas não sabem a alegria do leito conjugal, porque são apenas usadas e não amadas. E eu encerro com a dureza do último verso, para que vossas orações não sejam interrompidas. Isso aqui, hermeneuticamente, é complexo interpretar o que Pedro quis dizer. O que vai interromper as orações? Um mau marido faz com que Deus tape os ouvidos, ou um mau marido causou um dano tão grande em sua família que não há estrutura para um ambiente espiritual? Duas possibilidades. Suas orações serão interrompidas. Interrompidas porque Deus interrompeu, interrompidas porque o ambiente interrompeu. Então, uma família que vive em guerra, não há espaço para o espiritual. Onde há grito, há demônio, xingamento, ofensa, brigas intermináveis, agressão física. Tem muitos homens evangélicos achando que a agressão física não dá direito a divórcio. Fique sabendo hoje que dá. Procura um vídeo do Augusto Nicodemos e um vídeo do Hernán Dias Lopes. Os dois velhinhos guardião doutrinário do país. Eles dizem que agredir fisicamente é abandono. É o repúdio lá de Malaquias. Deus abomina o repúdio. A gente interpreta como divórcio, né? Deus abomina o divórcio. Mas um texto é Deus abomina o repúdio. E o homem que se cobre de violência como troca de roupa. É o que está no texto. Então, marido agressivo dá autorização à esposa a sair dessa relação. Porque assim, na cabeça evangélica, só dá direito ao divórcio relação sexual ilícita. Então você está dizendo que o seu marido com outra mulher é algo menos grave que seu olho roxo? Ah, não, ele só me bateu. Ele não me traiu, não. Você está dizendo que é... Oh, me ajuda. Você está dizendo que é menos grave apanhar do que ser traída? Tem pai de menina aqui, com certeza. Levanta a mão quem é pai de menina. Oh, um monte de caba. Se batesse na tua filha, tu ia atrás do cara? Ia ou não? Ia ou não? E Deus? Então pode ser assim, ó, Jesus, lindo, lindo és o marido num domingo. Aí Jesus. Suas orações foram interrompidas. Eu não vou ouvir essa hipocrisia sua. Porque está escrito, Deus vai odiar o divórcio? Sim, mas ele odeia o homem que se cobre de violência. Dedinho na cara da esposa, mão no pescoço, sua burra. E vem dizer que o problema é o diabo? Ou não é Deus que interrompe a oração, mas é o ambiente. Quem vai querer orar num ambiente de guerra? Num ambiente hostil? Num ambiente de xingamento? Olha as crianças. Num ambiente desequilibrado. Olha o desequilíbrio que as crianças nascem num ambiente onde os pais se violentam, se agridem.
E os nossos filhos estão assistindo. Talvez é por isso que a igreja está perdendo o coração da geração atual. Porque a geração atual está assistindo esse tipo de coisa no nosso testemunho. Uai, os meus pais estão cantando bem e vivendo mal. Louvam muito bem no domingo, vivem muito mal na segunda. Não quero essa vida, não quero essa vida, não quero essa vida. E pode ser o contrário, irmão. Pode ser assim, eu quero essa vida. Eu quero essa vida. Eu quero essa vida que eu estou assistindo na minha mãe. Eu quero essa vida que eu estou assistindo no meu pai. Mas para isso, um preço caro. Qual o preço caro, pastor? Vem e segue-me. Se tornar um discípulo. Se tornar evangélico é o mais fácil da nossa vida e fé. O mais difícil, aceitar o chamado para se tornar um discípulo. Porque discípulo carrega uma cruz. E não é de papelão, não é de isopor. É pesada, é de madeira. Se ser cristão fosse um crime, há prova suficiente para te prender? Se começar a prender crente, podem dizer, ó, um crente. Porque os irmãos foram chamados cristão como um insulto e não como uma homenagem. Eles se parecem com o mestre deles. Pedro negou porque diz, fala como ele, anda como ele, se veste como ele. Por que Judas teve que beijar Jesus no rosto? Porque Jesus era igual aos discípulos. Ele não falou bem assim, ó, o que tiver mais aleluiado, com anel de ouro, um carrão, aí você prende. Não, eu vou ter que beijar ele. Porque ele é igual. Aí Pedro foi atrás de Jesus, ó, ele parece com ele, hein? Não conheço não. Aí começou a comer um churrasquinho, trocou uma ideia, e aí vai descer pro presídio, que horas ele e tal? Oxe, cara, tu fala igual ele, hein? Usa as mesmas palavras que ele. Não, você é doido? Não conheço, não. Tem prova para te prender? Então não tem marido bom sem ser um discípulo de Cristo. Não tem esposa boa sem ser uma discípula de Cristo. O problema do casamento não começa no casamento, o problema do casamento começa na adoração. Porque você quer um dever de casa? Lê Malaquias. Você não gosta de Malaquias porque os pastores só gostam do 3, 9 e 10. Mas Malaquias vai falar de divórcio e oferta. Aquele que oferta mal é aquele que está quebrando o altar primário. Quebrou com a esposa, quebra com Deus. Quebrou com Deus, quebra com a esposa. Então Malaquias vai falar de honra, dízimo, casamento e divórcio. Quem trai a esposa, trai Deus. Quem trai Deus, trai a esposa. Então o problema do casamento não começa no casamento. Começa onde, pastor? No altar. Começa com a quebra com Jesus. Quem quebrar com Jesus, quebra com o cônjuge. Quem se manter com Jesus, vai se manter com o cônjuge. Porque o que nos cobra ser um cônjuge melhor? A adoração. Toda vez que eu falar, oh Jesus, eu te amo, ele vai dizer, então aumenta teu amor pela tua esposa. Se o casamento está esfriando, é minha responsabilidade tacar fogo nele. Por isso eu precisei ir para esse show. Tacar gasolina, irmão. Aumentar o drama do negócio. A paixão, o interesse, o namoro, a amizade. Ter história para rir. Gente ri até hoje. E olha que interessante. Ela gosta do Metallica, mas não é fã. Eu vi
vi algo de espiritual nessa banda, tu acredita? Esse cara é crente, ele não sabe. O vocalista, sabe? Fiquei triste que ano passado ele divorciou. Tá namorando uma argentina. Ele é um missionário. Essa semana saiu a matéria que ele foi visitar um soldado que era fã do Metallica e estava ferido, hospitalizado. Ele foi no hospital visitar o cara. Ele estava dirigindo pela uma BR e viu uma moça com o braço quebrado. Ele parou o carro, ligou para o hospital e ficou com a moça até o bombeiro chegar. Eu acho que é por isso que Deus falou assim, vai, entra na brecha. E a Keila sabe dessa minha conexão espiritual com essa banda. Por exemplo, Korn. É uma banda que eu gosto mais ou menos. Mas eu gostava tanto na época de adolescência que eu comecei a orar pela banda. Gerou uma conexão espiritual igual Metallica. Tem 2 convertidos hoje na banda. E ela foi por amor a mim. Aí, irmão, tava tão lotado esse show do Metallica no estádio lá em Belo Horizonte, que não tinha espaço nem pra gente assistir o show. Eu mais alto, ela baixinha. Ela falou, não, pode assistir, vou ficar aqui de boa. Aí sentou no cantinho. Aí eu olhei dizendo que assim, cara, eu não quase fui preso pra minha mulher ficar sentada ali no show ouvindo o barulho de... O que é ser provedor? Levar sua esposa para um lugar de descanso. Na hora, assim, eu olhei aquilo e fiquei irado. Falei, isso aqui não é papel de um provedor. Aí eu fui lá, falei, levanta. Pra onde você vai? Arrumar um lugar de descanso pra você. Aí fui. Andei, até que achei assim, ó, um lugar de frente ao palco. Aí eu fui, botei ela na minha frente, abracei ela. Aí a bichinha olhou pra trás e riu. Tipo assim, meu macho velho. É isso. Ser o cabeça é ser isso aqui, ó. Vem cá. Vou fazer com homem pra não tocar em mulher, tá? Isso é ser cabeça. Se ele fosse a Keila, você tá vendo a Keila? Pra tocar nela tem que passar por cima de mim. Isso é ser cabeça. Ser cabeça não é eu mandar na Keila. Ser cabeça é eu guardá-la totalmente. É o que está em Efésios 5. Jesus é o cabeça da igreja, sendo ele salvador do corpo. Você como homem só é cabeça se você salva o corpo, que é a esposa. Ninguém toca na minha mulher. Mas está todo mundo tocando na tua mulher, irmão. E a principal pessoa que toca a tua mulher é tua mamãe. Eita, quase engasga mesmo. Tua mãe entra na tua casa como se tu fosse um bebê dela ainda. Ela entra na tua casa com autoridade materna, profética. Muda os móveis do lugar. Manda na criação dos teus filhos. E na tua casa, tu deveria entender como homem que a tua mãe não é tua mãe. Tua mãe é tua mãe na casa dela. Na tua casa, tu é um sacerdote, tu é um profeta. Na tua casa, tua mãe é parente. Na tua casa, tua mãe é visita. Na tua casa, tua mãe não é a mulher mais importante. Ou seja, queridão, seu casamento não está em crise. Só é falta de posicionamento. É só realinhar. É só você responder assim, ó. Qual o problema do meu casamento? Por exemplo, você quer um problema grave no casamento? Vocês têm data para namorar. Ah, é todo dia 20, de tão ruim que é. Pronto, descobriu o problema. É tão ruim, que a sua mulher não quer. Aí ela bota uma data, todo dia 20 ela tem que suportar você. Porque se tá bom, irmão, meu pastor, o que me ensinou, que eu falei, sabe, bigodão, aí ele recebeu um gringo na casa dele. O gringo ficou horrorizado, porque quando ele chegou, aí o pessoal tava falando de intimidade matrimonial. Aí, que conversa é essa aqui na minha casa? Ele todo sério, né? Ai, pastor, desculpa, a gente tá falando aqui e ele tá escandalizado.
que o brasileiro, que o europeu, ele falou que namora só uma vez por quinzena. E olhe lá, talvez uma vez por mês. E o brasileiro é uma vez por semana. Rapaz, que mentira é essa? Não é não, pastor? Aqui em casa é todo dia, irmão. Por quê, irmão? Se o casal é amigo, irmão. A crise é mínima, a lua de mel é perpétua, porque há companheirismo, há conversa, há romance, sabe? Ela vive agora atrás de show de rock. Achei outro. Que assim, ó, meu moleque mais velho, 15 anos, já tem maturidade para entender. Olha o sorrisão. Já tá apaixonado, eu acho, pela primeira namoradinha, sabe? E já sorri com essa possibilidade de pensar uma família. Por quê? Tá assistindo uma boa TV. São os pais juntos. Quando perguntaram para Keila que a gente tava, como a gente estava vivendo na pandemia, e ela falou, é o que a gente já vive. A gente nem quer sair de casa. Deixa eu encerrar confrontando as meninas agora. Ô, pastor, meu marido está indo para o bar e ele é crente. O que é que eu faço? Descobri em que você está sendo tão ruim como esposa. Porque se um marido crente, das 6 horas da tarde, ele não quer voltar para os braços da mulher que ele ama, não é só ele que está errado, não. Sabe por quê? Chesterton, um teólogo católico, diz: todo homem na porta de um bordel está em busca de Deus. Não desvie o que eu estou dizendo, tá? Seja responsável. Mas deixa eu dar uma ampliação. Bar é koinonia. Bar é comunhão. As pessoas que estão numa mesa de bar querem relacionamentos. Cantou o profeta, né? Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância grita, a vaidade excita. As pessoas querem encontro, pertencimento. Então o marido também está dizendo que não encontrou conexão com a esposa. Meu marido até virou pai de pet. É só ver como o pet recebe ele, irmão. Uma mulher falou pro pastor, pastor, meu marido está tratando melhor minha cachorra do que eu. Olha como a cachorra recebe ele. O pastor falou, imita a cachorra, pula em cima do teu marido, cheira ele, lambe ele. Tu me viu? Postei o vídeo dançando, cheguei em casa da academia, ó, com rock and roll no fone, aí fui entrando, dançando um forró, os cachorros pulando, os meninos correndo, daqui a pouco tava quase uma roda punk. É isso, a alegria de um lar. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, sua mulher comum, seus filhos comuns e seus cachorros. Mas a gente quer o quê? Culto. Chato. Você é chato. Você é chata. Joga o colchão na sala, povo chato. Bota um Netflix e uma pipoca. Entendeu? Deixa o cara assim, ó. Ah, é final do Carioca, Flamengo e não sei quem. Fica em casa, ama teu marido. Para no outro domingo ele estar interessado no teu culto. Ô, glória. A gente não está conseguindo mais converter e batizar o povo. A gente tá chato, pô.
Essa é minha igreja. Eu me tornei um pastor que fala com todo mundo. Falo com os caras do rap num dia, no outro dia tô dentro do BOPE, falando para policiais. Falo para político, falo para bandido, falo para gregos e troianos. Mas a minha comunidade é o quê? Favela, irmão. Vida louca. Meu ministério começou dentro de uma loja de tatuagem. O pessoal acha que eu estou desviando com rock. Eu já nasci de novo desviado, irmão. Eu sou ovelha negra da família. Eu sou ovelha negra. Tá todo mundo indo para lá, o Anderson vai para cá. Tá assim, ó, 100 crentes dizendo, aleluia, eu protesto. É o que eu sou. Eu nasci de novo dentro de uma loja de tatuagem. Fazia culto dentro de uma loja de tatuagem. Então não estou desviado, sempre fui. Desviado da religião. Mas eu quis ser um pastor legal. E o que é um pastor legal? Um pastor que agrada a crente. Pastor que agrada a religião. E cada um de nós, irmão, tem uma comunidade a encontrar, sabe? Meu filho é autista, um deles, o 02. Aí Jesus falou com a gente na gravidez, pelas palavras de um pastor muito sábio. A cura do autismo, que não há cura, é um espectro, é a comunidade. Eu não entendi a início, mas depois eu entendi. Hoje a gente cuida de 120 famílias, de mulheres, na verdade, né? 78% dos pais abandonam a família no diagnóstico. Sem o autismo do meu filho, a gente não estava cuidando de 120 mulheres. Porque a cura é a comunidade. Então tem quantos vida louca por aí? Irmão, eu fui numa loja, eu falei bem assim, ô Jesus, me perdoa. Veio assim, ó. Você abandonou o que é seu. Ô Jesus. Aí eu visitei uma loja de tatuagem. Irmão, você tá louco. Eu entrei na loja de tatuagem, tinha um ubandista, tatuador descalço. Aí eu falei, por que tu tá descalço, macho? Aí ele falou bem assim, você é o único líder religioso que tem autoridade para entrar nesse lugar. Eu não respeito o líder da minha religião como eu te respeito. Então você é um pastor bem-vindo e eu tirei o sapato como um bandista em sinal de respeito à sua autoridade. E, eu fiquei 4 horas dentro do estúdio, pregando, evangelizando, orei, disse que a profissão deles pode ser exercida para a glória de Deus. E os caras, eu quero mais. Faz uma célula aqui dentro. Aí eu tô aqui, sabe? Sal no saleiro. A Bíblia não diz que eu sou sal da igreja. A Bíblia não diz que eu sou luz da igreja. A Bíblia diz que eu sou sal da terra, luz do mundo. Então qual é o nosso problema que afeta o nosso casamento? Tumulto. Crente demais no único lugar. O saleiro já querendo explodir. Tem muito sal no saleiro, irmão. Deixa eu encerrar de fato esse culto. 220 milhões de habitantes no nosso país, para 60 milhões de evangélicos. Então nós temos 3 perdidos para um crente. Então se cada um de nós cuidasse da igreja privada que Deus deu, mudávamos o país. Por isso que aquela disse que a pandemia não mudou nada, família Silva. Porque já somos uma arca de Noé. Eu já salvei 5. Salvei uma mulher, 4 meninos e 4 cachorros. Salvei 9. Já bati minha cota. E você? Então a gente está na igreja aqui, ó. E não quer voltar para o Éden que Deus te deu, que é a tua casa, irmão. Tua igreja é a tua casa. Teu país é teu país é o teu lar. Tua pátria é o teu lar. Tua casa é a tua igreja. Para quando tu sair de casa, tu ser um presente para qualquer lugar que tu vá. Crente chato na igreja, pentelho, é gente que vem mal de casa, irmão. Não tem igreja ruim, só tem igreja que é refém ou reação da família que tá nela. Três perdido para um crente.
3. 3. Fácil. Eu ir num show com a minha cremosa, salvo, toquei 15. Fácil. Mas a gente está dificultando. Como a gente está dificultando? Irmão, Jesus fez mais milagre na rua do que em templos. A coisa que Jesus mais gostava era comer. Ah, tem um dog, bora parar. Ah, uma pizza, para. Porque, irmão, nada mais humano que comer. Percebeu que treta de família se resolve onde? Os tios não se falam, a avó botou a mesa, é Natal, entendeu? Troca presente, se xinga, se abraça, toma uma. Mesa. Então, a gente está desviado por excesso de culto. Culto está fazendo mal. Excesso de culto faz mal. 1 Coríntios 11, o texto da ceia. Vocês se reúnem para pior. Vocês estão chegando ruim na igreja, saindo pior. Lê o texto, porque a gente só lê assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo falou, tem gente bêbada, tem gente passando fome, tem gente sem discernir o corpo. E vem de onde esse povo? De casa. O cara que vem bêbado, ele vem com essa tendência de casa. O cara que vem para a igreja sem compaixão ao irmão pobre, ele veio de casa. Então resolve tua casa, irmão. Resolve teu casamento e torna ele um presente, não um problema. Bota um sorriso no rosto da tua mulher, varão. Bota um sorriso no rosto dos teus meninos. Ir pro parquinho, sabe? Não tem dinheiro para ir pro shopping? Vai pro parque de areia. Cria memórias afetivas nos teus filhos. Tem dinheiro para ir pro restaurante? Não, pastor. Ganha o salário mínimo. O dog do Zé serve, irmão. Só sai da rota louca da religiosidade. Pegue o dog e senta no meio-fio. Senta na porta de casa. Vai jogar bola, vai soltar pipa. Vai ser gente. Ser espiritual para Jesus é ser humano, não ser gente esquisita. É isso que está adoecendo a gente. É isso que está destruindo nossa família. Um Jesus disfuncional. Instituto Schaeffer diz que 70% de pastores, pesquisa mundial diz que o ministério afeta negativamente suas casas. Quem é pastor aqui, tome cuidado, se restaure. Restaure sua humanidade. Quem são seus amigos? Qual é o teu lazer? Culto, 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 culto. Crente, 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 crente. Anjo, demônio, Bíblia. O cara viaja para tirar férias, ele faz agenda nas férias. A gente é assim, viciado em Deus, macho. Ah, vou para a praia, tirar férias. Liga para o pastor para fazer agenda. Uma psiquiatra falou para mim assim, acabei de vir de férias, 7 dias. A psiquiatra, crente, falou bem assim, você nunca tirou férias. Como assim? Acabei de chegar de uma férias. Férias é 30 dias, pastor. Nunca tirei, então. Aí vem um burnout, vem uma depressão, vem um problema na casa do pastor, Satanás é sujo. Aí Satanás fala, não fui eu que roubei tua dopamina, tua endorfina, tua serotonina, foi tu. Deixa eu acabar, senão eu vou até 5 da manhã. Aqui, irmão. Culpa o diabo não, nessa ele é inocente. É bravo, né, o pastor, inocentar o diabo.
Nessa eu tenho que inocentar o cabra. Ele tem nada a ver com o que está acontecendo com as nossas famílias. Ele se torna sócio da decisão, mas ele não decide no nosso lugar. Se a gente, irmão, de fato viver tudo que foi compartilhado hoje, a gente vai ver uma igreja feliz. Mas por que a igreja está cheia de treta? Porque as famílias estão cheias de treta. A gente brigando por departamento. Não tem fila para ninguém cuidar do estacionamento, percebeu, né? Só tem briga para pregar e louvar. Mas quem está bem, sabe, um casamento feliz, vem para a igreja, irmão, para lavar banheiro sorrindo. Vem para a igreja para ficar no estacionamento. Resolva-se e se torne um presente e não um problema. Ó. Quando eu era mais menino na fé, eu falava para Jesus: Jesus, eu te amo, mas meu Deus, ir para o céu para ficar te louvando para sempre, que carência. Falei, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais. Santo, 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 santo. Falei, vai ter nada para fazer no céu. Já passou por isso? Quem passou por isso? Levanta a mão, não me deixa só. Falei, que Deus carente, assim, ó. Ai, meu Deus, tá bom. Louvado seja o teu nome. Aí, por isso que eu falei que o Senhor se diverte com a gente. Ah, meu Deus, Anderson, deixa eu te falar. Aí o Senhor me levou, sabe onde? Em Adão. Adão não adorou Deus. A adoração a Deus começa na queda de Caim e Abel. Não há um relato que Adão ofertou, dizimou, congregou, jejuou, adorou e orou. Sabe por quê? Quando a gente volta para o propósito do rei e do reino e a nossa identidade é devolvida, qualquer coisa que a gente fizer é adoração. Então, Adão sem pecado era adoração. Então, ele trabalhava e estava adorando. Ele acordava e estava adorando. Ele dormia e estava adorando. Qualquer coisa que Adão fizesse sem pecado era um ato de adoração. Então, ir para o céu não é ficar santo, santo. É, sem pecado, a nossa vida é um ato de adoração. Quer a gente ajoelhe, quer não ajoelhe, qualquer coisa que a gente viver na eternidade sem a existência do pecado é um ato de adoração. Imagina, vai chegar o dia que a gente vai acordar e não vai ter que se arrepender. Vai acordar e vai dizer, oh Jesus, me perdoa, porque seremos perfeitos. E tudo que nós fizermos será um ato de adoração. Então aplica isso agora. Tudo que eu fizer será adoração. Então sair com meu filho é entender que eu estou suprindo aquilo que ele precisa. E o que ele precisa não é um culto, o que ele precisa é uma memória afetiva que o pai dele é dele. Por que o filho do pastor se desvia? Porque o filho do pastor acha que Deus roubou o pai dele. E o pai tem que devolver esse afeto, essa memória. Estou aqui. Ô pai, oi meu filho, olha o desenho. Nossa, meu filho, ficou bonito. E não está bonito. Vamos. Olha, pai. Aí ele pulando, sabe? Quer que você olhe ele pular, não pula. Então, se há um dano na família, não é primeiro Satanás, nossa negligência. Pode ser depois, primeiro não é. Então, se a gente ressarcir o que a gente deve para a nossa família, daremos passos de avivamento. O avivamento mais sustentável começa no lar. Mas ninguém quer. Jesus me envia, mandou a pandemia para devolver a gente para casa. Começa em casa. Quer ir para a África? Quero. Deixa o teu lar te enviar. Deixa a tua experiência familiar ser uma catapulta de envio. Mas muitos querem o ministério como fuga.
Ministério não é lugar de gente fugitiva. Não é lugar de gente se escondendo de uma família que não funciona. Por isso a igreja está uma tragédia. A família te envia ao campo missionário, mas campo missionário não é fuga de uma família que não funciona.